Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula de matemática da semana e vamos começar com números decimais e operacionais. Essa matéria ainda é uma matéria do terceiro bimestre, onde eu passei ela para o quarto. Portanto, esta aula conta como matéria de quarto bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Números decimais e operacionais. Vou mostrar para vocês como transformar uma fração para números decimais. Basta dar ao numerador tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Exemplo, nós temos aí uma fração 7 milésimos. Como transformar para decimal? Percebam que essa parte amarelinha do 1000 eu destaquei para vocês perceberem que tem 3 casas decimais, ou seja, 3 casas que se referem aos zeros. Quando eu passo para um número decimal, eu coloco o meu numerador aqui, vejo quantas casas preciso completar para chegar a 3 casas decimais. No caso aqui eu precisei completar com mais 2 casas, coloco a vírgula e acrescento zero. Portanto, a fração 7 milésimos transformada em decimais ficou 0,007. Só prestar atenção na quantidade de casas que vai ter antes da vírgula, que tem que ser a mesma referente à quantidade de zeros que se refere ao denominador. A mesma coisa acontece com essa fração aqui de baixo, 47 milésimos, tá? Onde a gente também vai escrever o numerador aqui, 47. Vamos ver quantas casas faltam para completar. Percebo que falta só uma, porque eu já tenho 2 casas aqui, que é o 7 e o 4. Então, eu só vou acrescentar mais um zero. Ponho a vírgula e coloco zero. Então, transformei em 0,47. A leitura desse número é 47 milésimos. E a desse aqui é 7 milésimos. Aqui eu tenho a fração 15 décimos. Eu tenho um denominador diferente, que é um denominador por 10. Como transformar? Vou pegar o numerador, que é 15. Percebo que eu só tenho uma casa decimal, que é o zero. Portanto, eu só preciso também de uma casa aqui. Então, eu pego a vírgula e divido esse número. Então, eu tenho 1 inteiro e 5 décimos. 31 centésimos, mesmo processo. Vou escrever o meu numerador aqui. Percebo que eu tenho 2 casas, que tem que ficar antes da vírgula. Portanto, eu já tenho 2 casas antes da vírgula. Então, é só eu acrescentar a vírgula e o zero. Mas existe uma outra forma de transformar para decimal. Como vocês sabem, toda fração também pode ser uma divisão. Então, se eu dividir a fração, eu também chego a um resultado decimal. Vou fazer para vocês aqui no papel, para que vocês entendam melhor, tá? Eu vou pegar aquela fração de 7 milésimos e vou escrever aqui. 7 milésimos, certo? Bom, eu posso dividir 7 por 1000? Não posso dividir 7 por 1000, porque 7 é um número menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar os zeros conforme eu for conseguindo dividir o número. E também vou acrescentando o zero no quociente. Vou colocar um zero aqui. 70 eu já posso dividir por 1000? Não. Então, coloco um zero no meu quociente. 700 eu consigo dividir por 1000? Não. Também coloco um zero no meu quociente. Vou colocar outro zero aqui. 7.000 já consigo dividir por 1000? Sim, mas também coloco um zero aqui. Qual é o número que multiplicado por 1000 que vai dar 7.000? Simples, é o número 7. 1000 vezes 7 ou 7 vezes 1000 vai dar 7.000. Vou diminuir essa divisão. Cheguei ao resultado zero, né? O resultado de resto zero. E encontrei esse número aqui. Tia, mas se é um número decimal, eu preciso colocar a vírgula. Como eu vou colocar a vírgula?
Simples. Você vai contar o número de casas que tem aqui, no caso é o número 1000, 1, 2, 3. E vou contar aqui também, 1, 2, 3, vírgula. Enfim, eu transformei essa fração num número decimal. E esse mesmo processo vocês vão fazer com as outras frações para poderem achar um número decimal como forma de divisão, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura de um número decimal. Eu tenho um número aí, 4,26. A leitura dele vai ser 4 inteiros e 26 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho duas casas ali que correspondem a 26, né? Que também correspondem à quantidade de zeros do número 100, que são 2. 1 inteiro e 5 décimos. Por que décimos? Porque o 5 também representa uma casa referente ao zero do 10. 23,456. 23 inteiros e 456 milésimos. Milésimos porque 456 também corresponde à quantidade de zeros do número 1000. 0,79. No caso aqui, eu não tenho nenhum número inteiro. Percebam que o zero aqui não tem nada, é um zero. Portanto, eu não tenho inteiro. Como é que eu faço essa leitura? 79 centésimos. Centésimos por quê? Porque o 7 e o 9 representam a mesma quantidade referentes ao zero do número 100. 0,917. Também não tem inteiro esse número. Então, como é que é a sua leitura? 917 milésimos. Milésimos porque 917 corresponde à mesma quantidade de zeros do número 1000. Bom, vamos ter atenção aqui, gente. Uma casa, a gente chama de decimal, de décimo. Duas casas, a gente chama de centésimos. 3 casas, a gente chama de milésimos. Agora eu vou mostrar para vocês a adição de decimais, que é muito fácil. A regra básica é sempre montar a conta colocando a vírgula embaixo de vírgula. E depois é só fazer os cálculos. Então, aqui eu tenho 106,67 mais 197,80. Somei normalmente e, como vocês podem perceber, coloquei vírgula embaixo de vírgula. Simples assim. Na segunda conta aqui do lado, eu tenho 2,38, 0,93 e 4. Se vocês perceberem, essa vírgula 00 foi colocada com uma cor diferente. Sabe por quê? Porque esse 4 aqui, quando eu coloquei, ele não tinha esse vírgula 00, que é o que a gente chama de 4 inteiros. Porém, se tratando de um número decimal, a gente sabe que na hora de fazer uma soma ou uma subtração, a gente vai ter que acrescentar o vírgula e o 00 para poder fazer esse cálculo. E é o mesmo processo, vírgula embaixo de vírgula, e eu faço a soma normalmente. O mesmo processo vai acontecer com a subtração, tá? Aonde eu também vou diminuir, fazer a subtração e colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui eu tenho a multiplicação de números decimais, que é muito fácil. Primeiramente, a gente vai fazer uma multiplicação normal, como se fosse com um número natural. Esquecer que esse número tem vírgula. Então, esqueçam por alguns minutos que esse número tem vírgula e façam a multiplicação normal. Por 1, por 4, por 1 novamente, tá bom? Percebam que durante o processo dele não tem vírgula nenhuma. Eu só pus a vírgula no final, no resultado. E como eu consegui achar essa vírgula? Simples. Depois que eu acabo toda a minha conta, é só eu contar o número de casas que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Venho no resultado e conto 4 casas também. 1, 2, 3, 4, vírgula. E assim se faz uma multiplicação com números decimais. Dando continuidade. Aqui nós temos média aritmética. Como é que ela é feita? Ela é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto.
Então, imaginamos que eu tenho aí uma prova de português e eu tenho uma nota de teste, que é 6,5, tenho uma nota da pesquisa, 8,5, e tenho a nota da prova, 5. Como é que eu vou tirar a minha nota do bimestre, que é a nota da média aritmética? Eu vou fazer a soma, como vocês podem ver, dessas 3 notas. Vou chegar a um resultado. No caso aí, eu cheguei ao resultado de 20 pontos. Vou pegar 20 pontos e vou dividir por 3. Por que 3, tia? Porque foram 3 tipos de avaliação: teste, pesquisa e prova. E ao final eu vou chegar à minha média bimestral, que é a minha média de aritmética, que foi 6,6. E assim se tira uma média aritmética. Medindo temperaturas. Para medir a temperatura, nós utilizamos um instrumento denominado termômetro. A unidade de medida de temperatura que nós utilizamos é o grau Celsius, cujo símbolo é esse Czinho com essa bolinha em cima, como vocês podem ver, tá? Bom, gente, finalizamos aí os 3 conteúdos que estavam faltando. Espero que vocês tenham entendido bem. Caso vocês tenham dúvida, na nossa próxima aula online ao vivo, eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Anotem para vocês não esquecerem, tá bom? E vocês vão praticar o que a gente acabou de aprender fazendo atividades do livro. Vou fixar o vídeo nas páginas que vocês vão precisar fazer. Claro que vocês não vão fazer de uma vez só, vocês vão distribuir essas páginas durante uma semana para que vocês tenham atividades todos os dias, porque vocês precisam sempre estar fixando, e é bom sempre ter atividades diárias, principalmente de matemática e português, no caso aqui, matemática. Então, vocês vão ter essas páginas que eu estou sinalizando para vocês vão fazer. E depois a gente vai tirar todas as dúvidas na nossa próxima aula online, tá bom? Bom, boa aula para vocês, que vocês consigam fazer todas as atividades, que a aula tenha sido bem explicativa. A gente se vê depois. Beijinhos, fiquem com Deus.